Não há gravando, mas gravando. Então nós estamos vendo que Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Com certeza. Estou indo. E o contrário, a mesma coisa, né? A mulher olhar para um homem com intenção impura, né? Já adulterou com ele. Né? João, essa coisa do pecado vindo do coração é porque é da onde que procede, né? Os maus pensamentos, Sim, os maus desejos, sim, exatamente. a cobiça, essas Exatamente. coisas. Então, Um pouco erra. Acho que peca mais no pensamento. então Deus sabe, né? Deus não só condena o ato de adulterar, mas tudo que pode levar alguém a adulterar. Com pensamentos imorais, piadas imorais, conversas indecentes, né? Pornografia, etc. Deus não só condena o ato de roubar, mas tudo que pode levar alguém a roubar. Como a ganância, a inveja, né? A cobiça, tá vendo? A avareza. Né? Deus não só condena o ato de assassinar, né? Mas também condena tudo que pode nos levar a assassinar alguém. O ódio, o rancor, a mágoa, a amargura, né? A raiva, a ira, a indignação exagerada. Porque Deus condena um pecado no coração? Porque Ele sabe que às vezes nós só não vamos praticar aquilo por falta de oportunidade. Então para Ele é como se a gente já tivesse feito. Acho só de pensar já tô pecando. O pecado, Deus condena o pecado no coração porque o pecado, ele é mau em todos os seus estágios. Né? Então se você tem uma semente ruim, qual que é o fruto que aquilo vai dar? Nunca vai dar um fruto bom. Só ruim. Então já é mais fácil você cortar o mal pela raiz. E é assim que Deus faz. Né? Não espera, né, aquela erva daninha crescer. Né? Já tem que tirar ela logo no princípio. Se você tem um ovo de serpente, né, você tem uma serpente em potencial. Qual é mais fácil você destruir? Depois que a jiboia estiver bem grande, virar anaconda, aí ela te destrói. Mas já era nociva na sua origem. E o pecado é assim. Né? Quais são as nossas chances contra o pecado? Se a gente combater ele no início, nós temos mais chance. Preste atenção. Se eu não tiver pensamentos impuros, se eu não tiver pensamentos imorais, se eu não ficar olhando para mulheres com intenções impuras, desejando, qual é a chance que eu tenho de adulterar no futuro? Nenhuma chance. Risco quase zero. Quase zero. E assim com todos os pecados. Então uma vez um irmão, né, me conheceu e ele perguntou: com qual pecado você está lidando agora? E eu disse: todos. Porque todo dia nós temos que varrer a nossa mente para que, né, nenhuma sujeira possa predominar. Você não pode evitar que os pássaros voem no céu passando por cima da sua cabeça. Mas você pode evitar que eles desçam e façam um ninho nela e procriem. Amém? Vamos ler Mateus 15, 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Eu já estou marcando. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Muito bem. Então, parafraseando, né, os provérbios de Salomão, se há alguma coisa que nós temos que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Foi isso que Jesus falou. Né? Então,
é do coração que procede os maus desígnios, as más intenções, os furtos, os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, a ira, a discórdia, a contenda. Tá vendo? Mas se nós tivermos uma mente, né, que se preocupa com tudo que a gente pensa, então nós vamos evitar melhor que o pecado nos contamine. Amém? Amém. Nos contamine de uma maneira irreversível. Então Jesus está mostrando que os nossos pensamentos podem ser pecaminosos. Não é? Então o pecado essencialmente ele é espiritual, né? E ele vai se manifestando no plano físico, ora ativamente ou ora passivamente. Mas Deus já condena um pecado no pensamento. Então se uma pessoa falar um palavrão no seu pensamento, ela já pecou, ela deve pedir perdão a Deus. Amém? Então vamos procurar ter pensamentos puros, né? Melhores. Vamos nos arrepender de olhar para pessoas com intenção impura, né? Vamos nos arrepender de cobiçar, né? Vamos nos arrepender de ter um sentimento, né, de rancor, de mágoa, de amargura, ou pensamentos de vingança e etc. Vamos ler Lucas 10. Lucas 10, versículo 30 a 37. Lucas 10, 30 a 37. Quem vai ler para mim? Quem achar primeiro, lê para mim. Lucas 10, 30 a 37. 30 a 37, né? Pode ler. Pode. À vontade. Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37. 30. Eu já estava no 37. Lucas 10, 30 a Jesus 37. respondeu assim. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele, quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Muito bem. Deixa eu fazer aqui uma ressalva antes de entrar propriamente dito na aplicação dessa passagem. Na versão atualizada, a pergunta é assim: quem te parece ser o próximo do homem que caiu na estrada? A resposta, né, na versão atualizada é: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz: tá certo, prossegue da mesma forma. Tá vendo? Então, essas versões mais modernas, digamos assim, mais, entre aspas, fáceis de ler, às vezes, na tentativa de traduzir, né, para o público leigo, digamos assim, ela perde o impacto das palavras originais, né? Aquele que o socorreu. É uma frase diferente de dizer aquele que usou de misericórdia para com ele. Por quê? Porque a palavra misericórdia envolve o coração, envolve a bondade da pessoa.
Uma pessoa pode até socorrer o outro, ajudar numa determinada situação, às vezes até por obrigação de fazer. Mas é diferente quando alguém faz o quê? Faz por compaixão. Faz por misericórdia. Amém? Bem, então essa é uma diferença que eu notei na leitura, eu queria pontuar. Mas por que eu estou lendo essa passagem? Qual é o nosso tema? Pecado. O pecado. E nós falamos sobre o pecado ativo, que é cometer iniquidade, ser iníquo, ser perverso. Como é que alguém é iníquo, é perverso ao pecar? Quando peca, fazendo mal, quebrando a lei de Deus, com consciência própria da existência daquela regra divina, não é? E o outro pecado, a outra maneira de pecar, é pecar passivamente, pecar por negligência, pecar de braços cruzados. Ou seja, pecado passivo é deixar de fazer o bem, estando em nós o poder, a condição e a oportunidade para fazer. E, obviamente, né, a outra maneira de pecar é pecar nas intenções, nos pensamentos, né? No alimentar ideias, pensamentos, propósitos, impurezas, indignas da vontade de Deus. E aí nós temos nesta passagem, né, mais conhecida como a parábola de quem? A parábola do bom samaritano, né? Então nós temos aí bem ilustrado a diferença entre pecado ativo e pecado passivo. Quem pecou ativamente aí na passagem? Quem bateu nele? Os homens, né, que o assaltaram, né? O deixaram sem nada, roubaram tudo dele, né? Bateram, machucaram e deixaram a sorte para morrer, né? Abandonaram a morte, está vendo? Pecado ativo, cometeram perversidade, iniquidade, quebraram vários dos mandamentos de Deus, né? Roubaram, mataram, né? Teriam matado se ninguém tivesse chegado a tempo e tudo. Então, pecado ativo. E o pecado passivo, onde é que nós conseguimos notar? O sacerdote e o levita. Sacerdote e o levita. Né? O sacerdote, você sabe que, né, era a pessoa religiosa, né, dos tempos do Novo Testamento. Seria como um padre, um pastor hoje em dia, ou monge, né, que ensina, alguém investido ali de uma autoridade, né, digamos assim, na religião oficial do país. E essa pessoa passa, quando vê o homem na estrada, faz o quê? Travessa do outro lado. Passa de longe, né? Corta o caminho, tá vendo? Mas ia no mesmo caminho, mas vendo, muda de caminho, né? Aí o levita também era um secretário, né? Um serviçal do templo, a mesma coisa. Pessoas conhecedoras da lei de Deus. Pessoas, né, que achavam que tinham uma ligação com Deus, mas pecam por falta de amor, né? Pecam por falta de fazer o bem, pecam por falta de cumprir a sua obrigação de ser bom, né? E aí pecaram passivamente, por quê? Deixaram de fazer o bem, estando neles a condição, a mesma condição que o samaritano tinha, eles como viajantes tinham também, a condição, né, a capacidade e a oportunidade para fazer o bem, certo? Certo. Então, né, o samaritano foi, se você olhar bem a passagem, não sei como está aí na sua nova versão, né, mas nas versões mais tradicionais, como a Revista Atualizada, diz que o samaritano seguia o seu próprio caminho e vendo o homem, Ele não estava indo na mesma direção. ele foi, isso. Está vendo a diferença? É? Quando você é uma pessoa generosa, os seus olhos estão procurando alguém para ajudar. Enfim, então essencialmente o pecado ele é espiritual. Amém?
É do coração que vai proceder os maus desígnios, os furtos, os adultérios, as blasfêmias, os falsos testemunhos. Mas ele ora vai se manifestar ativamente quando a pessoa faz o mal quebrando a lei de Deus, ou ora ele vai se manifestar passivamente, por negligência, por deixar de cumprir um dever para com o próximo. E esse dever pode ser para com mãe, para com pai, para com o marido, para com a esposa, para com o filho, para com o vizinho ou para quem cruzar o seu caminho com alguma necessidade. Amém? Amém. Então, você sabe que, né, todos nós, olhando, né, esse conceito de pecado, né, nós podemos saber que todos nós somos pecadores, não é verdade? Então que nós possamos discernir melhor daqui para frente o pecado e as suas armadilhas. Amém? Vamos orar, Lucas. Senhor Deus, poderoso Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Que o Senhor traga, Senhor, na nossa mente a cada dia que o maior problema da humanidade é o pecado. E que possamos, Senhor, estar apto para lidar todos os dias, não somente um dia, mas estar disposto todos os dias a nos limpar, a nos purificar de tudo aquilo que não tem parte com o Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor nos encha mais de sabedoria, de discernimento, entendimento, vontade da Tua Palavra, que possamos nos purificar desses pecados e não ter muito contato com eles, fazer o possível de não seguir o pecado, mas sim seguir o que o Senhor deixou para nós temos que seguir, Senhor. Te agradeço por hoje, pelas pessoas que estão aqui. O Senhor sabe os desejos do coração de cada um, as dificuldades. O Senhor, Deus, possa estar apto para entender, atender as necessidades de cada um aqui. E que aqueles, Senhor, que não puderam ouvir essa palavra, ter a certeza de que o maior problema é o pecado, que eles possam estar aqui, Senhor, na próxima aula, para entender, compreender e lidar, sim, com o pecado, Senhor. Te agradeço por essa semana, que está praticamente iniciando. Que o Senhor guarde essa semana, livrando de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, para que semana que vem possamos estar aqui novamente, com humildade, com sabedoria, para aprender mais, Senhor, a respeito do pecado e também de como lidar com ele através da Tua Palavra. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.